Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vou ler uma passagem bíblica aqui que pode servir como devocional e também como uma pregação. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 20. Essa passagem bíblica fala sobre o sofrimento e o clamor do rei Davi quando seu primeiro filho com Batseba adoeceu gravemente e, em seguida, morreu. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. Durante os dias em que seu filho estava gravemente doente, Davi entristeceu-se muito, orou, jejuou, prostrou-se sobre a terra e clamou a Deus todos os dias pela cura da criança. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Porém, devido ao pecado de adultério que Davi cometeu com Batseba, quando ela era esposa do guerreiro Urias, e também do assassinato indireto que Davi cometeu contra Urias, enviando-o para morrer na guerra, o mal recaiu sobre a casa de Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. Deus havia condenado o rei Davi pelo mal que o rei cometeu, tendo os efeitos deste pecado atingido toda a sua família nos acontecimentos seguintes, tendo sido profetizado pelo profeta Natã. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Davi, em sua profunda tristeza e arrependimento, orou para que Deus salvasse seu filho daquela enfermidade e permitisse que a criança vivesse, mas Deus já havia proferido seu juízo. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 18. Davi, ao perceber que seus servos comentavam entre si, entendeu que seu filho havia morrido e, em seguida, tomou uma atitude que seus servos, à primeira vista, acharam estranha, pois o rei Davi reergueu-se novamente após dias de recolhimento. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora?
poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 19 a 23. Nessas passagens, meus irmãos e irmãs, vemos o sofrimento e o clamor do rei Davi, pedindo a Deus que salvasse seu filho. Davi jejuou, orou, prostrou-se em terra, ficou muito abatido, o que chamamos nos dias de hoje de depressão, enquanto seu filho estava doente e ainda lutava pela vida. Porém, ao ter conhecimento de que seu filho morrera, Davi reergueu-se novamente, levantou, andou, tomou banho, trocou de roupas e foi ao templo orar e adorar ao Senhor. Depois, voltou para casa, pediu pão e alimentou-se. Tudo isso que Davi fez, essa mudança de comportamento, deixou os servos confusos, ao que estes perguntaram ao rei Davi sobre essa reação inesperada. Davi sabia que, enquanto seu filho ainda estava vivo, poderia jejuar, chorar e clamar ao Senhor pela cura e vida da criança. Mas, a partir do momento que soube que seu filho morreu, nada mais poderia fazer, restando agora reerguer-se e seguir em frente com sua vida, pois não poderia fazê-lo retornar à vida, não tinha o poder de ressuscitá-lo. Mas sabia que iria encontrar seu filho em um momento futuro, que nos foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo e está no Novo Testamento. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 14. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, meus irmãos e irmãs, sejamos firmes na esperança e na certeza absoluta de que reencontraremos nossos entes queridos na eternidade, na ressurreição e no retorno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.